O tema da ministração de agora é devolvidos à natureza de ovelha. Hoje nós seremos devolvidos a essa natureza de ovelha. Eu quero que você que está anotando, pode anotar Gênesis 1, 26. Gênesis 1, versículo 26, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu vou ler de novo, só essa parte. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. No decorrer desse seminário, muitas coisas você ouviu, testemunhos, explicações, referências, e uma das que eu acredito que você não deva ter esquecido foi uma que o apóstolo Jefferson contou ontem, e eu vou pegar ela para que nós possamos entender o que essa ministração quer trazer. De que uma ovelha, quando se uniu com os cachorros, começou a viver como cachorro, imitar o cachorro. E nós temos que cuidar porque nós somos ovelhas e ovelhas são moldáveis, são imitadoras, elas vão seguir um exemplo, uma visão daquilo que elas convivem. É por isso que quanto maior o nosso relacionamento com Cristo, mais com Ele nós parecemos. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito linda. Eu me assusto quando eu vejo alguns homens pregando na frente de trabalho, de batalha, na frente de ministério, e eles estão dizendo, olha, não olha para mim não, olha para Cristo. Não olha para mim não, olha para Cristo. Mas quando nós voltamos, nós encontramos um apóstolo Paulo declarando outra coisa. Um apóstolo Paulo declarando, olha, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. E se nós quisermos fazer de uma geração ovelha, nós teremos que ser devolvidos à natureza de ovelha. Nós teremos que ser devolvidos a essa natureza que alguns, por causa de circunstâncias, por causa de relacionamentos, por causa de conversas, por causa de convivências, perderam um pouco dessa essência. Ser devolvida a nossa essência é tudo o que precisamos para ser o que Deus tem para nós, para ser aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Vale relembrar que em algumas ministrações, isso foi citado, Jesus, ele foi considerado o Cordeiro, aquele que deu a vida por nós. Foi levado para a cruz do Calvário em nosso lugar, para pagar as nossas dívidas, para nos redimir, né? O primeiro Adão trouxe a morte, o último Adão, não existe o segundo Adão, existe o último. Quando eu falo o segundo, eu estou dizendo que pode vir outro. Não, ele foi o último, ele nos resgatou da morte, ele nos resgatou da dívida, segundo Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que não há mais nenhum escrito de dívida contra nós, porque tudo que era toda cédula contrária foi cravada lá na cruz do Calvário. Então não há mais dívida. Se eu estou em Cristo, a Bíblia diz que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas todos os dias eu vou ter que lutar para que essa natureza não seja contaminada, essa natureza não seja tomada. Não podemos trabalhar apenas como a mente de líderes. Eu mando, pronto e acabou. Lembra da menina lá que perguntou para minha esposa em quem eu vou mandar?
Porque a sua maior conquista não é quando você ordena, a sua maior conquista é quando você obedece. A maior conquista de Cristo não foi quando ele deu ordem, dizendo, olha, para os 12 ir lá, para a multidão, manda a multidão assentar, e aí a multidão vai ficar aí e nós vamos comer o pão, né? Nós vamos dividir o pão, mas na realidade era só 5 pães e 2 peixinhos. Rapaz, essa história é maravilhosa, porque Deus precisa de uma geração, ovelha, que vive como menino para acreditar nas coisas que ele pode fazer. Porque os próprios 12 de Jesus estavam falando, manda o povo embora, nós não temos nada. E ainda que tivéssemos 200 denários, ou seja, 200 dias de salário, um denário era 1 dia de trabalhado, se nós tivéssemos aqui quase 1 ano de trabalho, nós não conseguiríamos comprar pão para esse povo. Aí vem um menino e fala, eu tenho a solução. Qual é a solução? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Na realidade, Jesus vai fazer uma oração que todo judeu faz pelo pão, mas quando o menino consegue a atenção de Jesus, todo mundo queria. Não quero aqui matar sua fé, mas há uma teoria, né? Que o pão esticou, cresceu, beleza, amém. A fé é um negócio que a gente traz à existência. Mas na realidade é porque todo mundo ali tinha um pãozinho guardado. E quando viu que o menino deu e teve a atenção de Jesus, todo mundo quis dar. Viu? Quando o primeiro levanta a mão para aceitar Jesus, o terceiro, o quarto, o quinto, o segundo vai acontecer. Quando o pastor fala, gente, a gente tem que comprar um negócio amanhã que eu precisava de umas pessoas dando valor. Quando o primeiro vai outros. É natural. Aí o menino deu, Jesus orou, né? Os 12 vão entregar. Na hora que eles entregar para alguns, falam, não, também tem aqui. Aí alguns, ao invés de colocar, tiravam. Deixa eu te falar um negócio. Tudo que uma igreja precisa já está lá dentro. Tem hora que nós estamos orando para trazer, não, está aqui, tudo que esse ministério precisa, está aqui com cada um de vocês. A questão é ter coração de menino. Porque um menino pode fazer uma multidão se apaixonar e fazer o que ele faz. É por isso que nós temos que ser devolvidos a essa natureza de ovelha. Porque quando nós tivermos coração de ovelha, atitude de ovelha, a essência de ovelha, essa natureza de ovelha, a igreja vai começar a ser ovelha. E essa geração ovelha, ela produz, começa a multiplicar. Os cordeirinhos novos vão chegar por aquela porta ali, virão de uma avenida da outra, de um lado do outro, de trás para frente, vai vir pessoas, almas, porque vai ouvir um barulho de ovelha, e eles com a natureza que estava morta dentro deles de ovelha, eles vão ouvir esse barulho, vão correr para cá, porque ovelha quer um lugar que dá segurança. Tem uma multidão lá fora esperando que a manifestação aconteça aqui para que eles possam correr para cá. E quando nós tivermos essa natureza de ovelha, que nós deixarmos de ser somente líderes, pessoas com a mente que quer mandar, que quer ordenar, que quer fazer, que quer liderar, mas nós começarmos a ter esse coração de ovelha, nós seremos um perfil que Deus está procurando, é o perfil da ovelha. E esse perfil de ovelha traz um comportamento de ovelha. Jesus foi um grande líder, mas a sua maior conquista foi como ovelha. Vou repetir isso para você que está sendo falado durante todo o ministério, de todo o seminário, para que você não possa esquecer. A maior conquista de Jesus não foi como um líder, foi como uma ovelha. Quando ele decide obedecer. Lá fora nós temos o A, B, C, D. Ovelha é obedecer. Que nós possamos viver isso, irmão. Viver essa natureza. Quem não está pronto para ser mandado, não pode mandar. Quem não é ensinável, não pode ensinar. Quem não é adestrável, não pode adestrar. Quem não é curado não pode curar, quem não é liberto não pode libertar, só cura quem é curado, só liberta quem é liberto, só ensina quem aprende, e é assim que funciona. E se nós não nos colocarmos no nosso lugar como ovelha, nós vamos perder essa essência, e perdendo essa essência, perdendo essa natureza, nós não vamos dar resposta para o rebanho que nós estamos nele. Jesus foi ao matador, ele foi à cruz, e ali ele teve a sua maior conquista, a maior conquista da história. Como cordeiro, Deus tira o pecado do mundo. Como líder, ele não tirou o pecado do mundo, mas como cordeiro, ele tirou o pecado do mundo.
Não imagina isso? O homem falava, toma teu leite e anda. Que assim seja feito conforme a sua fé. Jesus fez, no ministério dele em vida, teve 3 pessoas, 3 milagres de ressurreição. E é muito interessante isso, porque o primeiro milagre de ressurreição acontece dentro de uma casa. Uma menina está morta, filha de Jairo. Ele entra, manda sair algumas pessoas e fala, Talita, come, menina, levanta. A menina levanta. O segundo é uma mãe que estava indo enterrar o filho, estava no meio do caminho, a viúva de Naim. E ele para ali no meio, ele quebra as regras, porque ele era rabino. O rabino não chega perto de defunto, de pessoa morta. O máximo que ele pode ficar é 2 metros. Mas a Bíblia diz que ele vai e não só chega perto, quebra a regra, como toca no caixão. Toca no esquife, manda parar e manda o menino levantar e entrega para a mãe. E o terceiro milagre de ressurreição que Jesus fez foi o de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Você sabe por que 4 dias, né? Porque os judeus têm uma tradição. Talvez você já tenha visto isso aí, que isso aí também tem algumas pessoas por aí tem. Alguém morreu por 72 horas, o espírito fica ali, a alma está ali perto, pode voltar a qualquer momento. Por isso que Jesus não foi. Sabe por que algumas coisas não aconteceram na sua vida ainda? Porque você ainda tem tradição achando que a naturalidade vai fazer. Quando a sua expectativa humana acabar, a expectativa sobrenatural vai começar a funcionar. Jesus vai no 4º dia. O que a Marta fala? Está fedendo, já não tem jeito mais. Porque já acabou-se a expectativa, passou até os 3 dias que a gente acreditava que alguém podia levar. Aí Jesus vai lá e fala, para saber que o Senhor está comigo, que eu faço as coisas que o Senhor quer, manda o morto sair. Aí o morto sai pulando lá. Tem um negócio interessante naquele texto, né, irmão? Que teve 2 homens que vão rolar a pedra. Imagina para você ver, o serviço é pesado porque a pedra era pesada. O cara estava fedendo. Imagina o fedor que saiu na hora que abriu aquela. Tem coisa que você está fazendo, irmão, que está pesada. Chega a ser fedorenta, não tem ninguém vendo, nem seu nome ninguém sabe. Mas aqueles 2 também foram os primeiros a ver o milagre acontecer. Se preocupa não, porque Deus dá a recompensa do nível da sua entrega. Tem gente que assistiu, viu depois. Mas quem está na frente pegando pesado, fazendo aquilo que às vezes é até fedorento, vai ver o milagre acontecer primeiro. Mas então Jesus fez 3 milagres. Um em casa, um a caminho do cemitério e outro no cemitério. Irmão, eu não sei qual é o teu problema. Se ele está morrendo em casa, se você já desistiu, está levando para sepultar, ou se você já até sepultou. Mas sendo em casa, na rua, no cemitério, esse Jesus que nós servimos é capaz de ressuscitar, é capaz de levantar. Você pode dar um aplauso a ele por isso? É umas coisas que a gente tem que pegar. É essa natureza de ovelha, de voltar a acreditar que o pastor pode fazer, acreditar que o pastor é capaz de fazer por mim, que o bom pastor vai fazer. E a gente precisa de acreditar, a gente precisa de ter humildade. Tudo que nós conquistamos, podemos perder se o nosso coração não for humilde. A soberba tem destruído pessoas. Porque elas têm problema de se submeter, elas têm problema de se render, elas têm problemas, elas têm dificuldade de humildade. Pede a Deus um coração humilde. Eu não tenho problema, irmão, em fazer qualquer coisa. Vou para a igreja, limpo a igreja, ou de lavar o banheiro. Uma pessoa disse, o senhor lavando o banheiro? Eu digo, o maior é aquele que se torna menor, meu filho. É aquele que serve. Nós precisamos de voltar até essa humildade. Esse avivamento está acontecendo nos Estados Unidos. Eu recebi do apóstolo Jefferson, de um pastor que está lá, que compartilhou os acontecimentos. Não tem estrelismo, não tem nome, não tem faces reconhecidas. Tem pessoas com coração simples. Deus está querendo esses dias levantar pessoas com coração simples, humilde, pessoas que não carregam soberba para poder usá-las. Está chegando um dia, eu estava falando isso com o apóstolo ali agora, nós estávamos
no hotel tomando café e a Bíblia em cima da mesa. E foi chegando algumas pessoas. Eu disse, apóstolo, não está longe o dia que essa Bíblia não poderá estar em cima da mesa mais. Está mais perto do que você imagina. E aí ele me deu até uma luz. Falou assim, eu acho que primeiro eles vão tirar daqui, ó. Vão proibi-las aqui. Não assuste se isso for logo, logo, logo. E se nós não tivermos um coração moldado, simples, como o coração de Cristo, nós vamos nos perder. Então que nós possamos voltar a esse nível de humildade, nós possamos voltar a ser essa geração ovelha. Muitas coisas você vai ouvir aí. Talvez o nome mais mal falado lá fora é do pastor. Porque se eu derrubo o pastor, eu disperso as ovelhas. Seja inteligente. Quando você vê alguém falando de um pastor, não entre nessa. Não entre nessa. Algumas vezes as pessoas chegam, você viu lá no YouTube, não vi, não quero ver, não quero saber. Eu não vou atrás de fuxico gospel. Tem aí, né, no Brasil aí um site chama Fuxico Gospel. Irmão, as coisas não casam. Fofoca com crente, não dá. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas tem crente lá ouvindo aquilo para ouvir o que está falando do outro. Você já percebeu que ali está defamando a sua própria fé? Então para de aceitar o que está zombando da sua própria fé, na sua vida, na sua casa, na sua mente. A gente, irmão, tem um negócio que os outros estão brincando com a nossa fé, a gente está rindo para ele. Um dia eu estava na fila do banco, hoje em dia não tem muito tempo, né, irmão? Que hoje em dia com Pix, esse negócio, não tem nem fila mais no banco. Então esse outro dia aí você pode considerar uns 4, 5 anos para trás ou mais. Fila do banco e tal, e tem uma senhora lá que já estava na fila errada, porque ela era da fila dos idosos, preferencial. A gente estava viajando agora, irmão, aí, quando chamava o diamante, o apóstolo já tinha ido. Esse negócio de idoso não é ruim, não. Está melhor do que o diamante. Entra antes do diamante, ele é diamante dos diamantes. Aí ela estava na fila errada. E tá aquele bate-papo e fila vai, falou de política, falou de esporte, falou do Cruzeiro, o melhor time tem lá em Minas, falou dele e tal. E aí começou o assunto familiar. De repente aquela senhorinha, meus filhos, não sei o quê, mas a gente cria filho para o mundo. Ai, a que ela falou isso, eu falei, eu te repreendo. Meu filho eu criei para Deus. Sabe por que eu estou lhe contando isso? Tem gente que senta do seu lado, fala mal da tua igreja, fala mal do teu pastor e você ri para ela. Quem cala, consente. Quem ri, concorda. Eu tenho uma discípula lá que eu estou tendo... Vocês podiam me ajudar, eu tenho problema com ela. Ela é doce da minha esposa. Esse dia ela estava no salão e a mulher estava fazendo o cabelo dela. Aí já tinha escovado um lado. E a mulher começou a falar mal de mim. Rapaz, ela levantou, tacou um negócio na mulher e foi embora. Um lado do cabelo escovado e o outro molhado. O marido dela ligou, falou, pastor e tal. Ela briga. Falei, meu filho, ela está brigando pela fé dela. Ela é anarral. Entende? Você tem que decidir o que você quer, querido. Aqui é rebanho de ovelha, não é de bode. Bode se ajunta com qualquer bicho. Bode gosta de lixo. Bode gosta de ficar sujo. Não, a ovelha gosta de ficar limpinha. Quando ela está com um carrapicho, ela corre para o colo do pastor, para o pastor tirar. Bode não, ele rola mais. Aquela praga. Então a gente precisa decidir o que a gente é nesse cenário. Porque se nós não voltarmos a ser uma geração ovelha, as ovelhas não virão. E as ovelhas são do Pai.
do pastor maior. Eu sou bom pastor, eu dei a vida pelas ovelhas, eu dou vida por elas. Jesus deu a vida por elas, mas elas precisam encontrar um rebanho. E se ela não se identificar, ela não virá. Mas eu profetizo que em 2023, essa igreja vai mais que dobrar. Não, irmão, esse amém aí não convenceu. Rapaz, vou falar com o seu negócio. Vou te explicar um negócio. O nível da sua fé é de acordo com o nível da sua reação. Isso aqui eu falei lá para a igreja outro dia. Tem hora que a gente fala uma palavra de vida. Aí a pessoa, amém. Tem uns que só vai no nem um amém e termina. Animado que está. Mas se alguém chegar para ele e falar assim, eu vou lhe dar um carro. Ele, oh meu Deus, o carro! Eu ganhei o carro, o carro! Sabe por quê? Que a palavra que eu dei talvez não foi importante para você. Mas como ovelha você vai voltar a sonhar, porque uma das características, natureza, a essência da ovelha é ver o rebanho cheio e multiplicando. Então vou tentar de novo. Essa igreja em 2023 vai mais que dobrar de quantidade de pessoas. Isso aí, agora deu uma melhorada. Quase que eu assustei aqui. Se o nosso coração for de ovelha, as nossas conquistas serão maiores. Se o nosso coração for de ovelha, fique tranquilo, as nossas conquistas serão excelentes. É porque tem momentos que nós perdemos essa natureza e as conquistas terminam. Nós viveremos algo extraordinário. Hoje é difícil encontrar uma ovelha, alguém com coração de servo, uma pessoa humilde. Tem um seminário, um encontro, chama Encontro de Servo. E sabe qual é o animal que representa esse encontro? O camelo. Camelo, eu não sou camelo não, tá, irmão? Só vou representar aqui. Camelo é o único animal que quando o Senhor vai sentar nele, ele deita para ele sentar, ele bota a cabeça lá embaixo, depois que senta ele levanta. É o único animal que se prostra para servir. Que Deus nos devolva esse caráter de servo. Porque tem hora que a gente está achando que... Cadê a menina, a esposa de Sebastião Elias? Ela que põe água aqui toda hora. Ontem eu saí, estava observando ela ali limpando. Falei, essa aí eu conheço dessas aí. Não tem problema de servir. Mas tem uns que vai vir, vai largar a garrafinha, vai largar o copinho e vai embora. Eu sou bom demais. Volta a ser servo, irmão. Nunca que você estará em um nível que possa roubar o seu coração de servo. Qualquer pessoa que chegar lá na igreja, seja pastor, seja o que for, eu vou receber lá na porta, vou pegar a mala, a Bíblia dele, vou levar, vou carregar, como sempre fiz. Em outros lugares que eu vou, algumas pessoas fazem isso por mim. Cheguei um dia em Campinas para pregar, foi a primeira vez, foi uma realização de sonho. Aí tinha as plaquinhas, o pessoal me esperando, rapaz. Rapaz. Gostoso demais. Mas tudo isso não pode ser maior do que a vontade de ser servo. Gostoso demais, irmão, mas isso não pode ser maior. Cheguei aqui, até estranhei, a apóstolo Jefferson abrindo a porta do carro para mim. Falei, rapaz, esse seminário vai ser poderoso. Mas é um coração servo. Isso me quebrou um dia. Estava com Covid. Covid-19.3. Aí, liguei para ele e falei, rapaz, não estou aguentando, hein? Então vou lá pregar. Quando foi pregar, eu falei com o menino, né? Falei, você vai entregar uma oferta para ele aí no final. O menino foi entregar a oferta para ele e falou, não vim aqui hoje por uma agenda, não. Vim aqui hoje socorrer um amigo. Quando os nossos interesses mudarem, é porque o nosso coração mudou. Sabe?
Quando a gente decidir ser servo, não por troca de nada, mas porque nós já somos servos. A consequência vem, quem serve é servido. Consequências. Mas a gente precisa voltar a ter um coração servo. Ei, pastor, está precisando de alguma coisa aí, pastor? Ah, pastor, eu perguntei aqui qual era o perfume do pastor. O pastor disse também que usa o que der para ele. Rapaz, esses homens vai arrumar um cheiro para eles. Hein? Mas talvez se eu perguntar aqui qual é o tamanho do sapato do pastor, que comida que ele gosta, talvez você não saiba. Ele gosta de comida leve, só que o leve não te deixa dormir. Todo dia vão comer um negócio leve, aí chega, tem que tomar eno, e ver se dorme, não dorme. Você tá doido. Tu vai lá em Belo Horizonte, tu vai lá. De noite eu vou pôr para comer um angu com quiabo e frango. Aqueles bem... Ela agora vai dormir. Mas a gente precisa de voltar a ser esse coração de servo. Eu me lembro que, pequeno na igreja, congregava na Igreja Batista do Serrano. Tinha o pastor Gelson. O pastor Gelson tinha um fusquinha. Nossa alegria, cara, era na hora que o culto acabava, empurrar o fusquinha do pastor Gelson, cara. Ficava já na porta esperando, eu e meus primos. Não vai pegar, nós vamos empurrar. Hoje nós vamos empurrar, porque quando o pastor ia descer, a gente, não, pastor, não. A gente vai empurrar para o senhor. Hoje tem gente que sai, vai embora e sequer diga, pastor, estou indo. O senhor precisa de alguma coisa a mais? Perigoso, não é o caso aqui não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Não é nessa igreja aqui não. Não é na igreja do pastor ali não. Isso é lá em Belo Horizonte. A galera está saindo e reclamando. O pastor nem veio me cumprimentar, qual é mais fácil? 200 ovelhas vinham ao pastor, o pastor tem que ir em 200 ovelhas. Hello? Acordar, galera. O pastor nem ligou para mim. Há quanto tempo você não liga para ele perguntando, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ah, não, mas quando chega alguém falando do pastor, é mesmo, hein? Não tinha nem pensado nisso. A gente quer mandar, detonar. Não, meu irmão. Ovelha é para servir. Hoje é difícil encontrar uma ovelha, alguém com coração de servo, uma pessoa humilde. Encontramos pessoas cheias de soberba, cheias de orgulho. E nesse tempo, eu me lembro que uma das adversidades que a visão sofreu foi o receber comandos. Nós tínhamos um líder militar. Só foi militar. As coisas certinho. E o jeitão dele. Eu vou dar um comando para vocês. E teve gente que começou a se irritar com isso. Ouvir comando. Só que a ovelha vive de comandos. O pastor grita, elas vão. O pastor grita, elas sentam. O pastor grita, elas vão beber água. E é assim, irmãos. O pastor precisa ter coração de ovelha porque ele precisa de ser servo. E a ovelha precisa ter o coração de servo porque a ovelha vive para o pastor. Quando você decidir viver para o pastor, e esse pastor maior te comprou na cruz, me desculpa, veio um negócio que eu vou falar. Sei por que veio agora. Abriu uma gaveta aqui, pastor. Tem gente que tem dificuldade de devolver o dízimo. Você acredita nisso? Lá em Belo Horizonte? Não, e tem mais. Tem uns que falam assim, eu não vou dar o dízimo não. Eu fui falar com a igreja. Quem já aceitou Jesus? Deixa eu até perguntar aqui. Quem já aceitou Jesus? Levanta a mão aí. Você aceitou a obra da cruz? Não, levanta a mão, deixa eu te ver. Eu estou te filmando daqui. Você aceitou a obra da cruz? Você aceitou a redenção da cruz? Então diga amém. Amém. Beleza. Então eu vou te explicar o que aceitou. O que é a redenção? É mais ou menos assim. Eu já estou acabando. Ele começa a olhar o celular para poder mostrar a hora para mim, pastor. Isso é muito feio. A redenção é assim. Imagine que... Vem cá, pastor. Fica aqui em pé aqui, por favor. Vou usar o senhor de encenação.
Vem cá, o apóstolo Jefferson, precisar do senhor também. Imagine que o Jefferson esteja devendo 20 milhões. Vou te explicar o que é redenção. O Jefferson está devendo 20 milhões. Não bate nele ainda não, segura aí. E nem ele vai te bater não, eu estou aqui, ó. Qualquer coisa eu entro no meio. Aí ele não tem condições de pagar. Naquela época, ele se tornaria escravo dele. Filhos, família, bens, tudo dele. Se ele não pudesse pagar a dívida, tinha uns códigos. Hoje nós temos o Código Civil Brasileiro. Na época tinha o Código de Nuse, tinha os códigos que vinham. E esses códigos tinham que ser vividos. Nunca foi nada assim, bacalhado, não. Aí, beleza. Agora, ele podia vender a dívida dele para alguém. Mas esse alguém tinha que ser um parente próximo para não escravizá-lo com maldade. Aí o que acontecia? Um vinha e comprava, ele ficava com a dívida paga e aquele passava a ser dele. Sabe o que Jesus fez na cruz? O inimigo tinha uma cédula, Colossenses capítulo 2, verso 14. Ele tinha um escrito de dívida contra nós. Aí veio Jesus, nosso irmão mais velho, filho do nosso Pai Celestial, pagou a dívida, pode ir embora. Ele ficou livre? Ele ficou livre? Não. Passou a ser de quem comprou. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não dá 10% para Deus. Você devolve. É Ele que te dá 90%. Porque a vida sua, quando você levantou a mão para aceitar Jesus, se ninguém te explicou, já era. Você estava aceitando ser comprado por aquele ato lá da cruz. Então é Ele que te dá 90%. Você devolve 10%. Para Ele saber se você o reconhece como Senhor da sua vida. Pode ir, obrigado, viu? Tá, paga a dívida. Fique tranquilo com o irmão aí. Deu para entender aí? Se você passou pela obra, você não tem dificuldade não, irmão. Sabe por quê? A gente tem um problema, irmão, de viver aquilo que a Bíblia diz. Por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Aí vai lá para um canduru, lá no serviço, na escola, na faculdade, sei lá onde, ele vai e fala, não, esse negócio de dízimo não tem nada a ver não, mas que é miserável, nem a vida para Cristo deu, que está querendo te instruir. E aí, daí a pouco, você está igual bode, revirando lixo. Então, que você tenha consciência hoje de que você tem um ar que você respira. Depois você olha na internet, a vida por um fio. Você já viu o tamanho da veia na sua cabeça, que se ela vazar um sangue já era? Já viu isso? Você já viu as veias do coração, o tamanho dela que se entupia, acabou? Você já viu o tamanhozinho? A vida por um fio, cara. Você está de pé porque Ele te deu vida. A vida que você tem é Ele que está dando. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Pensa nisso, irmão. Esse rapaz agora que eu falei aqui, irmão do pastor Renan, ele converteu tem 6 meses. A esposa com qual ele casou, se converteu, levou ele para a igreja, ele está indo, o irmão não conseguiu nada, ele está indo, o cara está bênção. De repente, na casa do pai, sente uma dor de cabeça forte. Agora imagine um cara de 32 anos, o médico fala, não, vamos ter que abrir sua cabeça, desentupir, porque todas as vezes estão entupidas, está com trombose na cabeça. O irmão ligou desesperado, eu disse, olha, vamos louvar o Deus porque a veia não arrebentou. Porque se tivesse arrebentado era pior. Vai lá e vai fazer cirurgia porque Deus está dando a chance. E o médico dos médicos vai abrir, vai desentupir e vai ficar tudo bem. Entende isso, irmão? Está tudo na mão dele, irmão. Então para de vaidade. Agora deixa eu voltar para o assunto aqui. Hoje é difícil encontrar alguém com coração de ovelha, de servo, de dar, de doar, de fazer. Jesus, ele é o pastor maior. A igreja de Cristo tem que ser apaixonada por esse pastor. Irmãos, onde está a tua paixão pelo pastor Jesus? Sabe, irmãos, em alguns lugares aí as pessoas estão ficando mecânicas. Elas vão para a igreja porque vão. Elas já não têm uma motivação maior no peito de paixão para servir o Senhor. Mas eu me lembro, irmão, e esses dias eu estava falando isso com a liderança. Eu nasci num lar evangélico, meu avô era evangélico,
Domingo, 7 horas da manhã tinha o culto doméstico. 9 horas a gente ia para a escola bíblica. 10 horas era o culto. Quem tinha algum ensaio, alguma atividade, ficava na igreja, chegava em casa, almoçava e tinha que chegar mais cedo na igreja. Quem era levita, era do coral, era não tinha ministério de dança, não. Né? A igreja era batista tradicional. Se passasse um mosquito lá, tu ouvia. Eu dormia na hora do culto, minha mãe me beliscava. Mas a gente passava o dia inteiro na igreja. E era uma alegria, quando ia dando sábado, o coração acelerava, porque está chegando domingo, amanhã é dia de ficar o dia inteiro na presença do Senhor. Ia dando a hora do culto, dava aquela sensação por dentro, um tremor diferente. A gente ia para a igreja, agora vai começar o culto. Oh, glória, o culto na época lá, irmão, a igreja batista tradicional tinha um papelzinho que seguia aquele papelzinho. Tinha tudo, até o cântico que ia cantar, era tudo engessado, mas a presença era boa demais, irmãos. Sabe por quê? Porque o segredo não está na rota do culto, o segredo não está em quem está cantando ou na música que está cantando, o segredo está no relacionamento de quem está ali com o pastor maior Jesus. Que nós precisamos de voltar a ter essa paixão por Cristo, uma paixão ardente por Ele. Nosso coração precisa de arder de novo, irmão. Algumas pessoas talvez não estão entendendo o que eu estou falando, porque talvez não tenha nascido de novo. Não fica triste com o que eu vou lhe falar, irmão. Tem muita gente que levantou a mão, aceitou Jesus, mas não nasceu de novo. Essa experiência que eu estou falando aqui é só para quem nasceu de novo. Só que para nascer de novo tem que morrer. E tem muita gente que não decidiu morrer para nascer de novo. Na Bíblia tem um homem chamado Nicodemos, ele vai chegar até Jesus e a Bíblia diz que ele vai ter com Jesus de noite. Eu comparo Nicodemos com algumas pessoas que estão lá na igreja Viver e Crer, lá em Contagem, que eles nem carregam a Bíblia para ninguém saber que eles são crentes. Na realidade, ele está dentro de casa, mas os pais ainda não viram que ele é crente. Ele é o crente 007. Só ele que sabe que ele é. E Nicodemos era um desses. Você vê que Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Por que ele vai de noite? Para que ninguém visse que Nicodemos estava indo ter com Jesus. E Nicodemos chegou cheio de marra. Aí eu sei que o Senhor é Jesus. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Porque ninguém faz o que o Senhor faz aí, né? Ninguém é capaz de operar esses milagres, essa obra, se não for Filho de Deus. Jesus olhou para ele e falou assim, não fica chateado não, não te admira não se assuste não com o que eu vou lhe dizer agora. Mas é necessário nascer de novo. Como pode eu, um homem velho, vou entrar dentro? Não, é necessário nascer da água e do Espírito. Porque quem nasce de novo é como o vento. Até ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é guiado pelo Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Espírito está te conduzindo? Não me responde não, para você não mentir. Quando o Espírito Santo fala para você no meio do culto ajoelhar, você ajoelha? Não, porque você fica pensando na pessoa do lado, o que ela vai pensar de você estar ajoelhando. Quando ele te incomoda para ir lá na beirada do altar e ajoelhar, você vai? Não, vai não, porque os outros vão pensar de mim. Você é guiado pelo pensamento dos outros e não pelo Espírito. Quantas vezes você está num lugar e alguém está do seu lado, Deus fala para ela, o Espírito Santo te incomoda? Não, mas a pessoa pode não gostar. Você passou a pensar mais nas pessoas do que nele, então você é guiado pelas pessoas e não por ele. Mas uma geração de ovelha apaixonada com o coração dele vai correr para um lado para o outro, como o apóstolo Jefferson ministrou aqui na segunda ministração, foi a primeira de ontem. Vão saltar, vão gritar, vai ter os balidos das ovelhas, vai ter a festa, a alegria, e as pessoas vão falar, meu Deus, o que está acontecendo naquele lugar? Eu estou ouvindo um som diferente, eu estou ouvindo um som de alegria, eu estou ouvindo um som de avivamento, eu vou para lá. Então, olha, Deus não deu esse terreno, esse território todo para vocês aqui à toa. Após Jefferson ontem, a gente roda, graças a Deus, em muitos lugares. Eu, particularmente, também nunca vi assim, um território tão grande como vocês têm.
Você acha que Deus dá isso à toa? Você acha que Deus faz coisas por fazer? Não, meu irmão. Deus caminha por propósitos. Se vocês estão aqui porque tem um propósito, e é fazer um som que a cidade toda vai ouvir e vir. E aí você pergunta para mim assim, e tem jeito, apóstolo, de uma cidade vir? Chega lá na igreja, lá, eu fico olhando, tem um irmão lá na igreja que mora em Nova Lima, mora em outra cidade. Ele atravessa no mínimo, umas 300 igrejas para chegar lá na nossa. Então, deixa eu te dizer um negócio. Quando o avivamento é legítimo, a distância termina, tudo se encurta, porque passa a valer a pena. Eu profetizo que essa igreja vai ter um som de avivamento que vai atrair a cidade para cá. Opa, está melhorando, amém. Oh, glória. Muitos líderes queriam tomar o lugar de Jesus, querendo ser Jesus. E isso precisa de terminar, precisamos voltar a ser ovelhas, porque Ele é o pastor. As pessoas não estão vindo à igreja mais por causa da essência de Cristo, as pessoas estão indo à igreja por causa do líder que fala. Muitos perderam o propósito da chamada, não existe mais temor, não existe mais paixão. Agora, Deus tem ministrado o meu coração, meu irmão, assim, com intensidade. Tanto que no nosso ministério tem um evento, uma vez por ano, que chama Paixão e Fogo. Esse ano agora, ano passado, não foi agora, foi ano passado, nós fizemos lá, foi 2 dias assim. Aí eu falei assim, eu quero levar 2 caras simples. Aí levei um que estava fácil, que era o que o meu filho trabalha com ele, que é um cara simples, o Wesley Santos. E entrei em contato com um cara chamado Davi Silva. Talvez alguns aqui conhecem. Davi Silva, ele estourou e depois ele foi diante de todo mundo e confessou uma mentira que ele contava. Não sei se vocês conhecem, tem uma música assim, digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória, todo o poder. Aquela música é dele. Naquela época ele estourou. Aí ele vai, né? Asaf Borba cobre ele. E ele vai diante de todo mundo e fala, gente, eu menti durante anos. Que ele falava que tinha síndrome. E o cara recomeça. Deus não quer quem está de pé, Deus quer quem decidiu recomeçar. Porque todo aquele que acha que está de pé precisa de se curvar. Cuidado para não cair, viu? Quando você achar que está bom demais, que você não tem nada para mudar, essa é a hora de você se preocupar. Mas enquanto você estiver falando, meu Deus, eu tenho que mudar isso, eu tenho que melhorar isso, eu quero te dizer que aí você está no lugar que Deus quer. Porque Deus não quer você num lugar de convencimento. Ele quer te ver num lugar de arrependimento. Se você está muito convencido, você não está no lugar que Deus quer. Mas se você está num lugar que você se arrepende automaticamente, você está no lugar que Ele quer. Porque o maior propósito de Deus é que o homem entre em arrependimento. E isso é bom todos os dias. Todos os dias eu me arrepender de algo para poder fazer melhor. E aí eu quero dizer que você vai se tornar uma pessoa melhor. Aí nesse evento lá foi pau, irmão. Foi assim, céu na terra. O evento chama Paixão e Fogo. Todo ano a gente faz. Porque tem uma chama que ela tem que ser acesa. E esse temor tem que voltar para dentro de nós. Eu vou para a casa do Senhor agora. Eu vou para a casa daquele que é o Todo-Poderoso. Agora eu acabei o celular, eu desligo o celular e tal. Estava falando com o apóstolo Jefferson, nós temos uns problemas, porque ele estava me informando, né, que o celular no quarto é um perigo, porque ele libera radiação, e você está dormindo, e geralmente a gente põe do lado da cama, porque a gente está assim, se alguém precisar, se meu filho precisar, a gente parou de acreditar em Deus, irmão. Se Deus não pode cuidar, quem é você? A gente deve orar, desligar tudo e dormir, porque quem vai cuidar dessa causa é Deus. Não é você. Quem pode todas as coisas é Deus. E a gente precisa de voltar a ter esse temor. A gente tem que voltar para ter esse temor. Lúcifer tem trabalhado para fazer uma igreja iludida, uma igreja dissimulada, uma igreja fora do propósito, desfocada da sua chamada. Mas Jesus quer o seu rebanho de volta. Tem algum tison aqui? Ó, rapaz, foi forte agora, viu? Meu Deus, até tremi aqui. O discipulado é uma resposta de êxito. Nós seremos uma geração que vai fazer com que outra geração se torne essa geração. Nós temos essa missão. Nós vamos trazer o Brasil
ao retorno do coração de ovelha. Então essa igreja vai ser um modelo para Palmas. Através dessa igreja, em Palmas, outras igrejas e outras pessoas vão desejar ser ovelha, porque verão em você um coração de ovelha. No livro de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, eu não vou ler de novo, nós já lemos umas 6 vezes aí. Mas o texto em si fala sobre a missão do pastor e a missão da ovelha. Qual é a missão do pastor? Cuidar das ovelhas, mas nunca deixar de ter um coração de ovelha. Ser pastor e saber ser ovelha. E qual é a missão da ovelha? A missão da ovelha é 3. Lã, leite e multiplica. Lã, leite e multiplica. Lã, leite e multiplica. O caráter do pastor é ser o bom pastor, cuidar com intensidade. O caráter da ovelha está do lado do pastor. Decidir o que você vai ser. Tison você já é. Agora, eu sou narral, eu sou arrio, eu sou a ovelha guia, eu sou ponta de frente. Não, eu estou aqui, ninguém nem vai saber quem eu sou, mas eu estou carregando essa outra ovelhinha que está caindo para ela não ficar para trás, porque ela está com a perninha machucada. Quem eu sou nesse cenário? O que eu tenho que fazer? Se eu sou tison, eu preciso decidir se eu sou arrio ou eu sou ovelha, ou eu sou narral. A visão do pastor é a visão da ovelha. A visão da ovelha não pode ser diferente da visão do pastor. A visão do pastor é multiplicar esse rebanho. E a visão da ovelha é, eu tenho que multiplicar para que esse rebanho seja cheio. A chamada do pastor e a chamada da ovelha. João 10:10 trabalha esse foco. João 10:10 trabalha nessa linha. Um pouquinho, irmão, porque está difícil para ler, viu? Deixei o óculos lá em casa. Agora, sabe o que é interessante? Obrigado, irmão. O irmão deu uma clareada aqui. Em relação às ovelhas, eles não resolve. O meu não está tanto, não. Em relação às ovelhas, existem 12 espécies de ovelha do mundo. 12 matrizes que geram ovelha na Terra. Os grandes estudiosos chegaram à conclusão que no planeta Terra existem 12 tipos de ovelha. Nem 13 e nem 11. Nem mais, nem menos. São 12. E é interessante isso, irmão. Porque as 12 podem ser espécies diferentes, matrizes diferentes, mas todas elas têm a mesma essência. Todas elas têm a mesma essência. Interessante que quando Jesus veio à Terra, ele levantou 12 homens. E fez desses 12 uma matriz, para que o evangelho chegasse até nós. Não sei se você sabe, toda a Bíblia ela está escrita em 3 continentes. Asiático, africano e europeu. O europeu tem mais a ver conosco, porque vai ser por causa do apóstolo Paulo. Então, através do continente europeu, esse evangelho chegou até nós. Mas Jesus sempre preocupava com aqueles 12. Um dia, ele chamou os discípulos dele num lugar chamado Cesaré de Filipe. Aquele lugar tem uma caverna. Nós estivemos lá há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu estive lá nesse lugar. E lá era um lugar que ficava pessoas condenadas. E tinha uma caverna que os gregos tinham uma deusa, e aquela caverna tinha um nome, e o nome da caverna é Porta do Inferno. Jesus leva os 12 dele para lá e pergunta para eles assim: quem o povo diz que eu sou? Eles disseram, serve que está no plural. Eles disseram. Uns dizem que sou Elias, outros dizem que sou Jeremias, outros dizem que sou um dos profetas. Ele olha para eles e pergunta: mas e vocês? Você percebe que a primeira pergunta é só para puxar um assunto, e a segunda é para obter uma verdadeira resposta.
Quem aí faz coach, esses negócios, vai entender muito bem o que eu estou falando. Você nunca chega fazendo a pergunta inicial, né, pastora? Psicóloga, se eu estiver errado, só depois me chama no cantinho, me dá uns toques. Mas você não chega lá. Não. Você faz uma pergunta. Às vezes duas, na terceira você tira o que você quer. Jesus faz a segunda pergunta. Mas e vocês? Quem diz? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não está preocupado com quem lá fora está falando alguma coisa dele, não. Está preocupado com você que está aqui dentro. O que você fala dele? Porque quem comenta é porque não conhece. Aquelas pessoas não conheciam que era Jesus, mas ele estava do lado de Jesus. E aí ele faz a pergunta, e vocês? E aí a resposta não vai vir coletiva. A resposta vem individual. Pedro. E ele vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rapaz, naquela hora o Senhor falou: ih, Pedrão, rapaz, não foi nem sangue nem carne que te revelou. Foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra. Mas agora Jesus vai falar dele. Sobre essa pedra. Ele não está edificando a igreja sobre Pedro. Ele não ia edificar a igreja sobre um mortal. Ele edifica a igreja sobre aquele que é imortal. É ele. Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, é um jogo de palavras em grego, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, estava de frente lá, não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é lindo aqui, irmão? É porque Jesus não estava preocupado com a multidão, Jesus estava preocupado com 12. Aí vai ter outro momento, rapaz, que Jesus vai chegar e vai falar assim, vai dar uma palavra dura. Aí começou um monte de gente ir embora. Ele olhou para eles e falou: e vocês vão embora também? Para onde nós vamos? Foi Pedro que respondeu. Ele pergunta para todos, mas foi Pedro que respondeu. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, eu não posso negar, viu, pastor, que tudo começou com uma ideia de 12. Não tem jeito. Eu me lembro quando eu entrei na Visão Celular, era tipo assim: quantas horas tem o dia? 12. Quantas horas tem a noite? 12. Eu falava: tá bom. Aonde chamou o pai da fé? Gênesis 12. Eu falava: beleza. Não precisa de mais. Aí nós temos um mentor muito inteligente. E ele nos traz aqui, o que eu estou lendo está aqui na revista. Ele compara a igreja à ovelha. Mas só existem 12 matrizes de ovelha na face da terra. Qual a irmã aqui que gosta de diamante? Tem alguma irmã que gosta de diamante? Levanta a mão aí. Ninguém, mano? Só teve uma irmã lá ousada, né? Eu ia até falar que ia dar, mas como só levantou a mão, tive que recuar. Engoli a palavra aqui. Você sabe do que é feito diamante? Você sabe do que é feito diamante? Na boca de um vulcão, a 2.150 graus Celsius de calor, o carbono se transforma em diamante. Sabe qual é o nome desse carbono? Carbono 12. Tem uma irmã lá na igreja que está lutando contra o câncer. Perguntei para ela assim: você sabe o que a senhora tem? Até câncer. Também só sabe o que é isso? Ela, crescimento desordenado das células. E o que a senhora está fazendo? Estou tomando quimioterapia. Falei, um dia é azul, um dia é verde, um dia é vermelho. Cada dia uma corzinha só toma, né? Falei, só sabe para que é isso? Falei, não. Falei, é porque... Isso aí eu sei porque o meu pai teve câncer, então eu fui aprofundar. E depois eu vi o apóstolo René falando sobre isso também. O remédio, a quimioterapia, o medicamento que ela está tomando é para ativar o cromossomos 12 no corpo, que é o único capaz de colocar as células de volta no lugar e colocar o DNA nos par perfeito.
de novo. Coincidência. Não é verdade? Agora eu chego aqui, existe 12 matrizes de ovelha. Jesus escolheu 12, trabalhou por 12. O que significa 12 dodecar? Governo divino, mente de Deus. 1 Coríntios 2,16, o que é que Paulo fala? Nós não sabemos quem instruiu o Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, inevitavelmente, eu tenho que te falar que ela está voltada para isso. E aí eu comecei a aprofundar sobre esse negócio de 12. E aí eu vou ver que lá no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, ele vai falar sobre os 12. Ele vai falar sobre uma nova Jerusalém. Está lá no capítulo 21 de Gênesis. E ele vai começar dizendo assim, olha, e depois que a 7ª taça foi derramada, o Senhor me levou e me mostrou uma nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém, pasmem como ela é. E olha o que o texto fala. Ele me mostrou a noiva, esposa. Você pode me explicar o que é esse noiva, esposa? Fala de um tempo e de outro tempo, de agora e de depois. Um tempo que é noiva e um tempo que vai ser esposa. E aí ele começa a falar, e ela tem 12 portas, 12 anjos, 12 pérolas, nome dos 12 apóstolos, 12 estruturas, 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura e 12.000 de altura. Aí ele está falando de uma noiva agora. Então eu não estou aqui questionando nenhuma outra ideia de trabalho, mas eu estou falando da Bíblia. Ele está falando de uma noiva que amanhã vai ser esposa. E ele me mostrou a noiva e a esposa do Cordeiro. Irmãos, não tem como eu fugir. Como ovelhas, como discípulos de Jesus, é preciso ter essa unidade. Essa unidade. Então, quando eu falo 12, para você talvez seja um número. Para Deus é um conceito. Você trabalha na visão dos 12, trabalha. Quantos 12 você tem? 20? Oh, mas não é 12? Não, meu irmão. 12 é um conceito de quem tem mente divina. Não é um número. Quem focou no numeral se frustrou. Mas quem trabalhou num conceito de carregar o reino, está tendo resultado. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Reflita, por que os estudiosos no século XXI chegaram à conclusão que existe 12 tipos de ovelha? E há uma peculiaridade, todas as matrizes de ovelha têm a mesma natureza. Elas são todas mansas. Quem aqui é ovelha? Quem aqui é tizom? Então vai lá, toda ovelha é mansa. Fala para a pessoa que está do seu lado, se acalma, meu filho, se acalma, se acalma. Tem mais. Todas elas são multiplicadoras. Olha para o lado e fala, tem que multiplicar, ovelhinha. Todas elas são produtivas. Todas elas têm uma só natureza. Todas elas têm uma só espécie e um só coração. Qual é o coração? Multiplicar, fazer o rebanho se alegrar, estar do lado do pastor, entregar a vida por aquele aprisco no qual eu fui colocado. Agora, se você ainda continua sendo ovelha, faça o barulho da ovelha. Eu estou achando que diminuiu. Vou repetir de novo. Tem que multiplicar, tem que produzir, tem que ser mansa. Isso é a natureza dessas ovelhas. O resultado delas é um só: multiplicar, multiplicar, multiplicar. Irmão, crescimento dá problema. Crescimento dá problema. Estava ali agora tomando um café, chegou uma mensagem. Olhei, se eu não tenho o número salvo, eu vou olhar a foto, o que é. Se for uma foto de uma pessoa mal vestida, eu nem vou olhar. Uma mulher mal vestida, alguma coisa, nem vou abrir. Mas era de um homem. Aí coloquei no ouvido. Ô pastor, tudo bom? Sou o vizinho aqui do lado da igreja. Está um barulho na igreja aqui agora de manhã. Aí eu olhei nas câmeras.
Sabe o que acontece? O aprisco está muito cheio hoje de manhã. Entendeu? Nós estamos num lugar novo lá. E o culto pela manhã, porque o nosso forte é à noite, 18 horas. E o culto pela manhã era muito devagar. Mas depois que nós mudamos para lá, que tem um mês que estou nesse lugar lá. O primeiro culto que de manhã tinha 35, 40 pessoas, era muito pouquinho. No outro teve 100 e pouco, no outro teve 100 e pouco. Hoje eu olhei e está embaixo e a galeria cheia de manhã. Eu descobri o seguinte, tem ovelha na jaula naquele lugar, fazendo o trabalho acontecer. Entende, pastor? Então deixa eu te dizer um negócio. O crescimento traz problema. Não mais que a rodovia aí agora é federal, né? Daqui a pouco a federal está parando na porta aqui, porque está atrapalhando o trânsito. Aí é que é gostoso, irmão. Polícia chegando no meio do culto. É uma delícia. Pastor, está atrapalhando a rua aí, os carros para entrar aí, eu tenho que arrumar isso aí. Aí o pastor vai entrar com a petição lá na prefeitura, lá, para poder colocar um guarda de trânsito na porta da igreja na hora do culto. Você acha que isso é possível, irmão? Se todo mundo aqui resolver ser ovelha de verdade e multiplicar, esse lugar que vocês acham tão grande vai ficar tão pequeno. É menino correndo para todo lado, é barulho, é gente chegando. Vai ter que ter reunião, pastor, com a diretoria. Fala, rapaz, nós estamos com um problema, pastor. O senhor está atrasando o culto e o pessoal do primeiro culto tem que sair, o pessoal do segundo culto entrar e está dando engarrafamento ali, está dando um problema. E deixa o pastor se virar, que quem quis ser pastor foi ele, não é você. Seu papel é multiplicar. Encher esse lugar, trazer hoje um amigo, amanhã um amigo, chamar outro. Vem para cá, você vê chegar aqui, quer ver alegria, irmão. Na hora do louvor, você se soltando, o Espírito Santo conduzindo, e o irmão pula, o outro dá um glória a Deus, o cara assusta, ele volta por causa do susto. Foi tão gostoso aquele susto que eu levei com a irmã que gritou lá, que eu voltei para o culto. Não importa, irmão, seja ovelha, seja livre, seja liberto no aprisco que Deus lhe deu. Se nós somos ovelhas, nós vamos multiplicar. Se nós somos ovelhas, nós vamos reproduzir. Como ovelhas, como discípulos de Jesus, precisamos ter uma só natureza, uma só mente, um só coração. Irmão, contra a unidade ninguém pode fazer nada. Deixa eu te dizer um negócio. Até para as coisas erradas, a unidade dá certo. Você pega o Hitler. A ideia dele era boa ou ruim? Vamos lá, matar os judeus, os negros. A ideia de Hitler era boa ou ruim? Como é que ela deu certo? Teve unidade. Outros países, outros exércitos começaram a juntar na mente dele. Se nós tivermos a mente de ovelha, vai juntar ovelha. E aí o negócio vai ficar gostoso, porque ovelha vai gerando ovelha, ovelha gerando ovelha. Aí vai ver aquele negócio, rapaz, tem que chegar no culto mais cedo, senão eu não consigo sentar. Aí, irmão, isso tudo é problema do pastor. Ele se vira. Se tiver que aumentar o aprisco, o problema é dele. Mas está o caixa. Se vira. Cada um com seus problemas. A sua missão é gerar. Trazer alegria para o rebanho. Trazer alegria para o aprisco. Então eu profetizo que o Senhor terá. Em nome de Jesus. Amém? A cobertura do Senhor está aí. Mas como homem de Deus, eu profetizo que vocês terão um problema. Vai faltar lugar. 2023. Vai faltar lugar para sentar as pessoas. A cadeira é cara. O problema é do pastor. Arruma um crédito. Compra mais. Irmão, é muito gostoso, irmão. Na hora do culto, os diáconos ficam doidos. Porque os diáconos lá tem a equipe de recepção e os diáconos também os ajudam. E aí vai chegando, a gente encheu as cadeiras, eles começam a carregar a cadeira no meio do culto. Nós lá estamos naquelas branquinhas de plástico ainda. Aí vai colocando, e aí daqui a pouco tem que fazer mais, traz mais aqui, vai chegando. Eles vão sentando um pouco. Irmão, eu não estou nem aí, irmão. Lá está um calorão, irmão.
Está um calor lá dentro, tem ar-condicionado, não. Um dia o irmão disse assim, pastor, está muito quente. Eu falei, irmão, isso aqui é para os irmãos, o suor misturar. Entendeu? Isso é um projeto. Não é nada, eu não tenho condição de colocar um negócio lá, irmão. Qual que é o projeto, pastor? Eu falei, os irmãos suar junto, o óleo desce. Os irmãos união, rapaz. Cada um com seus problemas. Ainda faz reunião na segunda-feira e fala, cadê as células? Vocês vão ver, qualquer hora dessa, no meio do culto, eu vou chamar célula por célula. Vou fazer uma revista na igreja. Aí eles ficam doidos, aí eles levam as células. Todo dia esperando eu fazer a revista. Que dia vai ser a revista, pastor? Não sei. Acho que nem vai ter. Você sabia que não existe ovelha brava, né? Você aprendeu aí. Diga para a pessoa que está do seu lado, não existe ovelha brava, não. Faz um acordo com ele aí. Quando eu estiver bravinho, eu vou te corrigir, viu? Quando eu estiver nervosinho, eu vou te corrigir. Não existe ovelha brava, não existe ovelha estéril, não existe ovelha estéril. Foi falado aqui o que provoca a esterilidade de uma ovelha. O que foi? Quando ela apanha injustamente ou quando ela está com medo. Então ela se fecha e fica até 3 anos sem gerar. Agora, não existe, biologicamente falando, o mundo da veterinária lá não diz que realmente ovelha estéril não existe. Todas elas reproduzem. Então por que Deus compara a gente com ovelha? Porque não existe ninguém estéril. Eu quero declarar que toda esterilidade que está na sua vida seja arrancada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai gerar. Você vai ter o coração que vai gerar outros. Agora, o mundo vegetal e no mundo animal, há 2 coisas que agrônomos e veterinários não conseguem explicar. O que os agrônomos não conseguem explicar? Por que a oliveira é sempre frutífera? Plantei umas oliveiras lá na igreja. Elas vão crescendo. Se dá um tempo seco que não está chovendo, tudo fica seco, vai morrendo. A oliveira continua. Se está chovendo muito, tem umas plantas que não aguentam, mas a oliveira continua. Oliveira não depende do momento para frutificar. Ela frutifica. Abacuque vai fazer uma oração, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, e ainda que falte rebanho nos campos. Ele estava falando de coisas impossíveis. Porque a figueira pode até não dar o fruto, mas florescer, ela floresce. Já viu o texto que Jesus vai ver uma figueira? Ela está cheia de flores, cheia mas não tinha fruto. Então ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, porque dando fruto ou não, a figueira vai florescer. Ainda que a vide não deu seu fruto, porque a videira não mente. Seja ela onde ela estiver, seco, molhado, quente, frio, a oliveira vai crescer e vai dar fruto. E ainda que falte rebanho nos campos, não vai faltar, porque a ovelha nunca é estéril. Mesmo assim eu te louvarei, Senhor. Ainda que isso tudo aconteça. Ele está dizendo, ainda que essas coisas impossíveis aconteçam, eu te louvarei. A oliveira é a única árvore que não mente no seu fruto. Não existe oliveira que seja infrutífera. Até a oliveira brava dá fruto. A oliveira representa Jesus. Jesus escolheu a oliveira para ser o sinal messiânico. Até comentei ontem sobre isso aqui. Uma oliveira só pode ser enxertada com 30 anos. E sabe como que enxerta uma oliveira? Corta lá e corta ela no talo. Lá. Pega as cascas, separa as cascas assim, ó, e pega a oliveira brava, encaixa ali, pastor, passa uma fita, coloca um saquinho e tampa por no mínimo 90 dias, 60, 90 dias. Depois, quando tira aquele saquinho, uniu. Sabe aqueles dias que você ficou cheio de amor com Jesus no começo? Acabou, agora você está enxertado. Não adianta nem querer sair mais, porque ele não te larga mais. Me lembro do meu primeiro seminário. Um pastor chegou, fez aula para nós, o professor, e ele foi lá no quadro, antes de dar bom dia, e escreveu:
Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Não há nada que você faça que faça Deus te amar menos. Ponto final. Você está enxertado, meu irmão. Acabou. Tem jeito de sair mais não. Você quer largar Cristo? Agora tem um problema. Ele não quer te largar mais. Ele se apaixonou por você. Você é a paixão dele para esses dias. Você pode dar um aplauso a ele por isso? Vai ter intervalo? Acabar? Onde eu vou acabar? O Espírito Santo está conduzindo, que é hora de... Se estamos enxertados nele, então nós precisamos dar fruto. Nossa missão como oliveira brava que foi enxertada nele é dar fruto. Segunda coisa, não existe ovelha estéril. Já falei, no mundo animal há cachorros estéreis, gados estéreis, macacos estéreis, a galinha estéril. Galinha que não bota. Galinha estéril. Mas ovelha, não existe ovelha estéril. Jesus disse que nós somos ovelha de seu rebanho. E não existe ovelhas estéreis. Então dá uma cutucadinha no irmão e fala, vai dar fruto, vai. Vai multiplicar. O que falta para a igreja saber é quem ela é. No mundo animal há um decreto. No mundo agrônomo há outro decreto. Todos que têm caráter de ovelha têm legado de multiplicação. Todos os que têm caráter de ovelha têm legado de multiplicação. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tendo um coração de ovelha, não precisa nem forçar. Automaticamente você gera. Automaticamente você gera. Automaticamente você gera. Sabe quando a gente começa a ter que forçar algumas coisas? É porque a gente mesmo perdeu o coração de ovelha. Mas quando a gente volta para o coração de ovelha, fica sobre os seus pés. Coloque aquela música para mim aí, aquela. Bom Pastor, de André Aquino. Depois essa do Wesley, a gente usa no final. Perdão aí. O bom pastor está te chamando. Vai ter um momento profético agora. Daqui a pouco vai ter um profético que vocês vão passar debaixo do cajado, porque debaixo do cajado o pastor conta, debaixo do cajado o pastor vê, e debaixo do cajado o pastor vê a aliança. Mas para passar lá tem que ter essência de ovelha. Aí eu queria que os pastores ficassem aqui à frente. Vamos ungir devolvendo essa igreja. Pode ficar aqui à frente os dois. E o pastor venha para fazer com as suas ovelhas, se estiver aí. Vocês vão ungir eles, sabe, irmão? Qual que é a unção? Devolvidos à natureza de ovelha. Daqui a pouco vocês vão ser devolvidos à função de pastor.